Antes da gente prosseguir, eu acho que é interessante eu comentar com vocês sobre isso, né? Que eu não, não falei, né? Não mencionei isso na hora que a gente estava implementando aqui esses métodos, né? Mas alguém poderia muito bem ter perguntado assim, antes, né? Antes da gente implementar tudo isso aqui, alguém poderia ter falado assim, mas professor, uma vez que eu instanciei aqui um objeto, né? Criei um novo objeto a partir da classe produto, defini aqui os valores, aqui tudo aqui no método principal aqui, né, do programa principal. Se eu quisesse incrementar em 5 unidades, não seria mais fácil eu fazer algo assim, ó, P1 ponto quantidade em estoque, recebe P1 ponto quantidade em estoque mais 5, e depois se eu quisesse decrementar, eu não poderia simplesmente ter feito isso aqui, ao invés de mais 5, colocar menos 10? Poderia, né? Funcionaria da mesma forma, né? Vamos ver se funcionaria. Sim, né? Funcionaria, ó. Veja. Ficou faltando aqui a impressão. Coloquei errado. Aqui. Opa. Aqui. Sim, né? Vai funcionar? Vai funcionar. Por igual, né? Ó. 19, 24, 14, né? Mas qual que é o problema disso? Né? Que a gente tem que sempre tomar cuidado. Como a gente está trabalhando aqui, o objetivo é a gente praticar os conceitos de orientação a objetos, né? A ideia é que a gente procure sempre utilizar, né, os conceitos propriamente de orientação a objetos, né? O que eu fiz aqui, o que eu acabei de fazer aqui, é a implementação estruturada, né? Ou seja, eu conseguiria resolver tudo que eu tenho que resolver simplesmente implementando aqui na função principal. Mas a ideia da programação orientada a objetos é justamente separar em caixinhas, né, cada objeto com as suas especificidades, né, com as suas características e comportamentos em comum, né, pensando assim em implementar um sistema grande, né, de tal forma que tudo fique melhor organizado, né? Beleza? Então agora eu vou falar um pouquinho de métodos com retorno. Tá? Bom, quando implementamos um método, né, sempre definimos o que ele irá retornar, mesmo que não haja retorno, como a gente viu até o momento aí, né? A gente viu que nos métodos que nós implementamos, não há nenhum retorno, mas mesmo assim a gente especifica, olha, esse método não retorna nada, né? Que foi o que eu mencionei ali com aquela palavrinha reservada void. Né? O void é do vazio, né? Indica que aquele método, né, ou aquela função não irá retornar nenhum valor, né, nenhum tipo de dado. Né? Um método, ele pode retornar um valor para o código que o chamou. Tá? Uma outra situação. Tá? Podemos melhorar um método diminui quantidade de estoque de tal forma que, ao invés de não devolver nenhum valor específico, devolva um valor lógico, um valor booleano, né, verdadeiro ou falso, indicando se essa operação foi bem sucedida ou não. Tá? Vamos fazer essa implementação aqui. Ó. Então, eu vou refatorar esse pequeno código aqui. Deixa eu ficar melhor de visualizar. Tá? Bom, então ao invés de não retornar nenhum valor, eu vou modificar ele para retornar um valor lógico, né, um valor booleano. Boolean, certo? Bom, só de eu mudar aqui, veja que já deu um pequeno probleminha aqui. Né? Esse problema, basicamente, ele está dizendo o seguinte:
Bom, eu mudei aqui o tipo de retorno de void para boolean e automaticamente, como o meu método está encerrando aqui, e eu especifiquei que o meu método, ao final de sua execução, ele retorna um valor lógico, eu preciso colocar essa informação, né? Ou seja, eu preciso dizer aqui, ó, return true, opa, ou return false, né? Que seja, tá? Por quê? Porque o meu método, ao final de sua execução, ele espera, né, já que ele foi definido assim, que seja devolvido, né, ao código que o chamou, né, que seja devolvido um valor lógico. Tá? Mas aí qual que é a ideia da gente trabalhar com isso aqui? Né? Basicamente é assim, né, qual é o possível problema que pode surgir né, na implementação e na execução desse método? O valor que for passado por aqui, isso no decremento da quantidade em estoque. No aumento da quantidade em estoque, talvez não tenha esse problema, tá? Assim, de forma tão ingênua. Mas aqui, caso uma quantidade a ser decrementada seja, por exemplo, maior do que a quantidade em estoque disponível daquele determinado produto, o meu programa não pode realizar essa operação de decremento da quantidade de estoque. Né? Porque senão eu vou ter um produto com uma quantidade em estoque negativa. Né? Por exemplo, se ali no meu caso ali a quantidade de estoque é 19 e eu coloco para diminuir a quantidade em 50 unidades, eu vou ficar com uma quantidade de estoque negativa. Né? Então a ideia é basicamente a gente trabalhar com uma estrutura condicional aqui, por exemplo, assim. Né? Tá. Se a quantidade em estoque desse produto for menor do que a quantidade que eu desejo decrementar, então eu já digo aqui para o meu programa, né, para o meu método, ó, retorne aí na saída, né, como fim da execução desse método, o valor lógico falso. Tá? Caso contrário, ao invés de eu usar isso aqui, eu vou fazer assim. Isso, quantidade em estoque, recebe ele mesmo, né, decrescido a quantidade que foi passada aqui por parâmetro. Certo? E aí, além disso, eu coloco aqui esse return true. Né? Então, ou seja, esse meu método ele vai fazer uma verificação com uma estrutura condicional, né, composta, ou ele vai retornar true ou vai retornar false. Né? Então, vai depender da situação que for passada por parâmetro. Certo? Assim eu garanto pelo menos um teste a mais aqui, né, de verificação com relação a esse valor que vai ser passado por parâmetro. Observe que foi mudado aqui em relação ao método anterior, né, foi essa palavrinha aqui, boolean, né, que indica que o meu método está retornando, né, ao final de sua execução, um valor lógico. Tá? Então, diretamente, isso aqui está relacionado com esses returns aqui. Tá? Return true e return false. Se fosse um número inteiro, mas se fosse um int, diminui a quantidade de estoque, então, obrigatoriamente, eu teria que ter um return aqui no final da execução do método, né? De tal forma que o valor que eu fosse colocar aqui fosse um número inteiro, uma variável que contivesse, né, um valor inteiro. Tá? Beleza? Como eu estou utilizando o return aqui, né, o return ele funciona, assim, a grosso modo, como se fosse um break ali do switch case, lembra que a gente tem em programação 1? Né? Como, automaticamente, se por exemplo essa condição aqui for verdadeira,
automaticamente o que vai ser executado vai ser aqui o bloco do if e do else vai ser ignorado, né? Ou vice-versa, né? Mas quando o meu programa chega, né, encontra uma linha que tem um return, ele automaticamente retorna o valor e encerra, né, ignora dali para baixo, tá? As instruções subsequentes. Beleza? Agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de como a gente pode utilizar esse método aqui na função principal. Então eu tenho aqui quantidade de estoque, eu vou manter isso aqui por enquanto, depois eu apago, tá? Aqui em diminui quantidade de estoque, eu vou colocar o seguinte. Como o meu método ele mudou, né, e agora ele retorna um determinado valor, no caso um valor lógico, eu posso chegar aqui no meu programa principal, declarar uma variável, né? Ó. Não deu certo, recebe o resultado, né, o retorno da chamada do método pelo objeto P1, né, de minha quantidade de estoque, 10 unidades, certo? E com isso, né, eu posso colocar aqui na estrutura condicional. Se o conteúdo da variável deu certo, for igual a true, ou propriamente deixar somente assim, né, porque você concorda comigo que o que está aqui entre parênteses, né, vai ser o resultado de uma operação lógica e o que está entre parênteses tem que ser um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso, ou seja, true ou false. Então, como a minha variável ela é do tipo lógico, obrigatoriamente implica que o seu conteúdo vai ser ou true ou false, ou verdadeiro ou falso. Então, se isso aqui for true, né? Então, eu vou colocar assim, quantidade de eu posso até colocar isso aqui. Certo? Else, ou seja, se o conteúdo disso aqui for falso, vai cair aqui no else. Então, certo? Vamos fazer um teste, só para ver o que vai acontecer. Ó. Estoque antes, depois incremento. Bom, quantidade em estoque decrementada com sucesso, né? Ou seja, deu certo o decremento, né? Quando esse método foi chamado, é como se o meu programa saísse daqui, né, do main.java e viesse para cá, produto.java no método diminui quantidade de estoque, passando como parâmetro esse 10. Então vai ser executado isso aqui. Né? Se der tudo certo, vai retornar true. Caso contrário, né, se esse valor for maior que a quantidade de estoque naquele produto em questão, vai retornar automaticamente falso e nada mais acontece. Então, nesse caso, deu tudo certo, caiu aqui no true, né, e foi decrementado. Agora vamos fazer um outro teste, rapidamente. Vou colocar aqui, como aqui a quantidade em estoque inicial 19, depois foi para 24, né, somando com esses 5, e aqui, como é uma quantidade menor ou igual ao que eu tenho naquele momento, aquele produto, né, então deu tudo certo. Agora eu vou colocar um número maior, né, uma quantidade a ser decrementada no estoque que seja maior do que o que eu tenho aqui no estoque disponível, maior que esses 24, né, propriamente 25. Né? Se eu tenho 24 e vou tentar decrementar a quantidade em estoque daquele produto em 25, o meu programa ele não pode permitir que isso aconteça, porque senão eu vou ter uns valores, né, dados inconsistentes. Mas o programa por si só, ele não vai interromper, não vai dar nenhum erro em sua execução. Por quê? Em questões de sintaxe, tá tudo certo. Né?
tudo certo. Se tivesse algum problema, teria ocasionado aqui, teria indicado alguma coisa aqui para a gente pelo editor. Né? Mas em questão de sintaxe, nosso projeto está compilável, vamos dizer assim. Porém, em questão de lógica, né? Pensando no contexto da loja de produtos, eu não posso ter um produto cujo a sua quantidade em estoque seja negativo. Né? Então, a ideia aqui, colocando 25, é que esse decremento, né, da quantidade em estoque não dê certo, né? não se proceda. Vamos lá. Vamos ver? Ó, quantidade em estoque antes, aqui, né? Aumentou em 5, então quantidade em estoque depois do incremento, beleza? E aí, quando eu tentei chamar aqui a quantidade, diminui a quantidade em estoque por 25, né? Esse boolean aqui retornou falso, né? O método retornou falso, atribuiu para essa variável, consequentemente não entrou aqui no if, caiu aqui no else. Falha ao decrementar a quantidade em estoque. Certo? Existe uma outra possibilidade da gente, ao invés de utilizar uma variável aqui, utilizar um outro formato? Existe. Tá? Esse outro formato nada mais, nada menos do que a substituição disso por isso. E eu nem preciso utilizar essa variável temporária aqui. Tá? Posso automaticamente colocar aqui, ó. Já que isso aqui que está selecionado vai me retornar um valor lógico, né? E aí eu estou comparando o resultado disso, né? Isso aqui é uma operação relacional, então eu estou comparando o resultado disso, né? Não preciso saber o que é, mas eu estou comparando duas coisas de tal forma que essas duas coisas sejam do mesmo tipo. Né? Então é uma operação relacional válida, né? Uma operação relacional de igualdade válida, porque eu estou relacionando duas coisas do mesmo tipo. Né? Ou seja, isso aqui retorna um valor booleano e aqui do lado direito é um valor booleano. Né? Ou até mesmo eu posso deixar somente isso. Por quê? Porque nesse caso, isso aqui retorna um valor lógico, true ou false. Tá? Mas eu vou deixar explícito aqui, só que fica melhor aqui da gente compreender. Vou só executar só para vocês verem que aparentemente espero que funcione. Ó, antes, depois do incremento, falha ao decrementar. Por quê? Porque tem esse 25 aqui. Se eu colocar 20, vai dar certo, né? Porque 24 é maior que 20. Então vai dar tudo certo. Ó, quantidade de estoque decrementada com sucesso. Quantidade de estoque depois do decremento, ou seja, estava com 19, foi para 24, né? Com esse 5. Diminuiu em 20, então ficou 4. Beleza?